Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tópico de saúde da criança e do adolescente. Hoje nós entraremos um pouquinho na questão do desenvolvimento emocional e comportamental, para dar sequência no que a gente já vem falando em outras aulas sobre outros desenvolvimentos que são importantes, certo? Nós começamos a falar sobre desenvolvimento emocional e comportamental na outra aula, trazendo alguns conceitos, e hoje a gente vai ver o que é mais considerado dentro da normalidade para algumas faixas etárias. Ok? Então, aos 8 meses, os recém-nascidos normalmente se tornam mais ansiosos em relação a separar-se dos pais. Separações na hora de dormir e em creches podem ser difíceis e marcadas por acessos de raiva. Esse comportamento pode durar meses. Com 8 meses, as crianças elas começam a ter uma ansiedade em algumas questões, tá? Claro que ainda é muito pequenininho, mas ele consegue perceber quando a família está saindo, quando os pais estão fazendo alguma ação que ele não considera que seja legal, né? Muitas vezes seus pais estão brigando, ele tem essa capacidade de percepção em relação a isso. E mesmo que seja tão pequeno, 8 meses, ele consegue ter associação de algumas coisas e isso fica gravado na memória. Então a gente tem que ter o cuidado de não fazer com que isso traumatize essa criança de alguma forma, ok? Para muitas crianças maiores, uma naninha ou um bicho de pelúcia serve nesse momento como um objeto de transição, que age como um símbolo do pai ou da mãe ausente. Quando a criança está com essa idade mais ou menos de 8 meses, provavelmente, se a mãe não for do lar, ela já está trabalhando, ela já voltou ao serviço. E aí o pai e a mãe precisam se ausentar e ela acaba ficando com algum cuidador, com alguém que seja ali, com a avó, etc. Nesse momento, muitas vezes ela começa a adaptar algumas naninhas, ela pega um urso, se apega, ela pega uma fraldinha, né, sentem o cheiro do pai ou da mãe, para conseguir fazer esse momento de transição em relação a essa ausência que está sendo gerada por conta dos pais. Então ele já começa a entender que em alguns certos horários eles vão sair e depois eles retornam para casa para ficar com eles. Então a gente sempre tem que pensar que cada fase da vida ele vai adaptar de uma forma a depender do tipo de família que ele tem, do contexto social que ele está inserido. Se é uma criança que tem a família presente, que a mãe é mais do lar, é mais tranquilo, muitas vezes ela não consegue, ela não se adapta a esse movimento de pegar um bichinho de pelúcia, de pegar uma fraldinha, porque ela está com a mãe presente ali em todos os momentos. Então vai depender também esse contexto de acordo com o cenário que essa criança vivenciar. De 2 a 3 anos, elas começam a testar os seus limites e fazer com que elas foram proibidas de fazer, simplesmente para ver o que vai acontecer. Eu falei na aula passada sobre a idade que é chamada da idade da birra, que geralmente é entre 2 e 3 anos. É o momento que a criança naturalmente quer fazer coisas que ela foi proibida de fazer, por conta da idade, por conta dos estímulos, né? A questão do temperamento que está sendo formado ali também. Então a gente tem que saber equilibrar o momento de ter a paciência e no momento de fazer as correções que precisam ser feitas, tá? De repreender, falar, olha, não pode fazer assim, não é dessa forma que acontece, e trazendo a criança para a questão mais da realidade de onde ela está inserida, ok? Os nãos frequentes que as crianças ouvem dos pais refletem a luta pela independência nessa idade. Então a gente tem que saber que o não é muito importante. As crianças hoje têm recebido muito sim, e elas acabam fazendo o que querem e acabam se tornando crianças que fazem o que querem na hora que querem, e isso não é muito positivo, tá? Então a gente tem que pensar que quando elas recebem um não, automaticamente ela vai querer lutar por aquilo, ela quer fazer aquilo porque ela recebeu um não de alguém, mas a família tem que saber equilibrar o não e o sim para que ela não fique com esses acessos de raiva com muita frequência. Embora angustiantes para os pais e os filhos, os ataques de raiva são normais porque ajudam as crianças a expressar a sua frustração durante o momento em que não conseguem verbalizar os seus sentimentos. Com 2 ou 3 anos, elas estão no processo de fala ainda, de desenvolvimento da linguagem, né? E aí, nesse momento, ela não consegue dizer o que ela está sentindo, ela não tem essa destreza nas palavras, e o que ela faz para demonstrar que ela não está contente é ter uns acessos de raiva, como são aqui chamados, tá? É fazer mesmo aqueles movimentos mais de querer as coisas, de fazer algum certo tipo de birra nesse momento. E aí a gente também tem que explicar para os pais que isso vai ser normal acontecer, é da idade. Claro que alguns temperamentos, algumas crianças específicas têm isso mais acentuado, mas vai acontecer e a família precisa ter paciência de passar esse período dessa fase de 2 a 3 anos, ok?
Os pais podem ajudar a diminuir o número de ataques de raiva, não deixando que os filhos se cansem ou fiquem indevidamente frustrados e entendendo os padrões de comportamento dos seus filhos, evitando situações que provavelmente podem induzir a esses ataques. Então, se eu sei que no momento da alimentação acontece um certo tipo de coisa, ela vai ter esse ataque de raiva que a gente fala aqui, no momento da alimentação, o que eu posso fazer para que ela não tenha, né? Que ela saiba que aquele é um momento importante, mas que ela não passe por algum tipo de estresse. Então, os pais têm que começar a entender como é o comportamento dos filhos, e em que momento essas questões de raiva, de fazer as birras, acontecem com maior frequência e tentar ir cortando isso aos poucos. Certo? Mas com paciência, com diálogo, tentando trazer essa criança mais para a realidade, o porquê que isso está acontecendo, tá? Porque isso vai ser natural, isso vai acontecer com todas as crianças nessa faixa etária. Algumas crianças têm particular dificuldade em controlar os seus impulsos e precisam que os pais estabeleçam limites mais estritos, em torno dos quais pode haver alguma segurança e regularidade em seus mundos. Então, como eu falei, é uma coisa normal para a idade, mas tem crianças que vai ter isso mais acentuado ou menos acentuado por conta do temperamento, da personalidade que essa criança tem e que ela já nasceu com ela. Então, nesse momento, algumas crianças têm uns impulsos mais apurados, elas querem mais do que outras fazer algumas coisas. E a família tem que começar a estabelecer limites em relação a isso, para ela entender que não é desse jeito que acontece, não é dessa forma que tem que fazer, né? E ela começar a trazer isso, porque se ela não for imposto o limite para ela nesse momento, ela vai se tornar uma criança, um adolescente, um adulto que não considera que aquilo seja algo errado. E aí ela pode vir a ter sofrimentos futuros por conta dessa não correção. De 18 meses a 2 anos de idade, as crianças normalmente começam a estabelecer a identidade de gênero. Durante os anos pré-escolares, as crianças também adquirem uma noção do papel de gênero de que meninos e meninas costumam fazer. Com essa idade, elas começam a ter uma interação social um pouquinho maior, elas começam a querer escolher as roupas que elas vão usar, não verbalizando efetivamente, mas apontando o que elas querem. E elas começam a ter essa identidade de gênero, né? Tem crianças que desde pequenas não querem se vestir como meninas, tem outros que não querem se vestir como meninos. E a gente tem que tentar entender que isso já acontece desde sempre, desde quando ela tem lá os seus 2 anos de idade, que é o momento que elas começam a ter essa consciência corporal e essa consciência relacionada às questões de gênero e sexo, certo? Espera-se que elas explorem os órgãos genitais da cidade e os sinais de que as crianças estão começando a estabelecer uma conexão entre a imagem corporal e o gênero. É o que eu acabei de falar para vocês. Quando elas começam a 2 anos, um pouquinho mais para frente, elas podem perguntar algumas coisas, elas podem tentar entender o porquê da diferença do pai e da mãe, do órgão, se ela tiver um irmão, e ela for uma menina, por que que o meu irmão tem e eu não tenho? Então, os pais também têm que saber explicar de uma forma que ela não crie um trauma em relação a isso ou que ela não infantilize isso, que seja uma orientação adequada, mas que se ela tiver um acompanhamento com a equipe de saúde e essa dúvida chegar, e essa solicitação, essa demanda chegar até nós, de dificuldade da família, que a gente consiga orientar da melhor forma para que eles possam passar por isso aqui de uma forma mais tranquila e adequada. Claro que também os pais têm que mostrar para as crianças os limites do corpo dela, até que ponto alguém pode chegar até você e fazer isso ou aquilo com você, não autorize se alguém fizer, ou fale para os seus pais se alguém fizer isso, tá? Porque os 2 anos de idade, eles já estão começando a ter essa interação e os riscos de abuso são grandes. Então a família tem que ficar de olho nisso e a equipe de saúde também tem que orientar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.